Esse nosso papo de hoje é um oferecimento da HD Eleva, uma marca que nasceu da busca por elevar o corpo, firmar a mente e expandir o espírito. O que vem a seguir é uma reflexão rápida, didática e consciente, toda baseada no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. É um convite para a gente ouvir, refletir e, o mais importante, se elevar. Bom, vamos direto ao ponto, né? A ideia central desse livro, que é um clássico, é a seguinte: Napoleon Hill diz que a riqueza não começa com sorte, não começa com as circunstâncias da vida, começa com um estado de espírito. Ele chama isso de consciência do sucesso. E a lógica é que o fracasso funciona do mesmo jeito. Ele acontece para quem se permite ter uma consciência do fracasso. É uma virada de chave, sabe? Que coloca todo o poder de volta na nossa mente. E aqui está o conceito que sustenta toda essa filosofia. A ideia de que pensamentos não são só, impulsos elétricos que passam pela cabeça. Não. Eles são forças tangíveis, coisas reais mesmo, que quando a gente combina com um propósito claro, com persistência e com um desejo que queima por dentro, eles podem sim se transformar em resultados concretos, em riqueza, por exemplo. E essa história do Henry Ford ilustra isso perfeitamente. Quando ele decidiu que ia criar o famoso motor V8, os engenheiros dele falaram: chefe, é impossível fundir 8 cilindros num bloco só. Mas a ordem de Ford foi clara: produzam assim mesmo. Eles trabalharam, falharam, tentaram de novo. No fim do ano chegaram para ele e disseram que não tinha jeito. E a resposta dele? Continuem, eu quero e vou ter. E não é que como num passe de mágica o segredo foi descoberto? A determinação de Ford, a ideia fixa dele, venceu a impossibilidade. Tá, mas de onde veio essa filosofia toda? Ela não surgiu do nada. Tudo começou quando um jovem Napoleon Hill foi entrevistar o magnata do aço Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo naquela época. E o Carnegie lançou um desafio para o Hill: dedicar 20 anos da vida dele, sem pagamento nenhum, para estudar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo e criar a primeira filosofia de realização pessoal. E o Hill aceitou em 29 segundos. Incrível. E essa filosofia foi a base das fortunas de mais de 500 das pessoas mais influentes daquele tempo. A gente está falando de gente como Henry Ford, de novo, Thomas Edison, que dizem que falhou mais de 10 mil vezes antes de acertar a lâmpada, John D. Rockefeller. Todos eles aplicavam esses princípios. O Hill não estava inventando uma teoria, ele estava documentando um padrão de sucesso que já existia e funcionava. Certo. Então como é que isso vira algo prático? A beleza desse segredo Carnegie é que ele pode ser transformado num método. Método claro que dá para replicar. Não é só sobre querer dinheiro, é sobre seguir um processo bem definido para chegar lá. O ponto de partida é o que o Hill chama de desejo ardente. E olha, presta bem atenção aqui. Isso não é uma esperança, não é um simples eu queria. Não, é um estado mental que vira uma obsessão. É a diferença entre dizer eu gostaria de ter dinheiro e pensar eu vou ter esse dinheiro. É o combustível para todo o resto. E aqui está o método, em sua forma mais pura. Primeiro, ser definitivo. Não é querer muito dinheiro, mas sim uma quantia exata. Segundo, criar um plano concreto de como vai conseguir esse valor. E o mais importante, começar a agir imediatamente. Não importa se o primeiro passo é pequeno. E terceiro, a parte crucial, persistir. Seguir esse plano com uma determinação que simplesmente não aceita a derrota como uma opção. E olha, nenhuma história no livro ilustra melhor a importância da persistência do que a de um cara chamado R.U. Darby. É uma lição muito poderosa sobre o custo de desistir cedo demais. Imagina a cena: o Darby e o tio dele foram para o Colorado, na época da Corrida do Ouro. Encontraram uma veia promissora, tiraram um pouco de minério, parecia que a vida estava ganha. Mas aí, de repente, a veia de ouro sumiu. Eles cavaram mais um pouco, mas nada. Acabou. E aí, finalmente, eles decidiram desistir. Agora olha a diferença. O Darby e o tio venderam todo o equipamento para um comerciante por uma merreca e foram para casa derrotados. O comprador, em vez de sair cavando às cegas, fez uma coisa diferente. Ele contratou um engenheiro de Minas. O especialista foi lá, fez os cálculos e descobriu que a veia de ouro estava a apenas 1 metro de onde o Darby tinha parado de cavar. Apenas 1 metro. O comprador tirou milhões de dólares daquela mina, simplesmente porque buscou conhecimento e persistiu um pouquinho mais. Mas a história não acaba aí não. O Darby levou essa lição para o resto da vida. Ele virou vendedor de seguros e aplicou o que aprendeu. Ele se recusava a parar só porque alguém dizia não.
E graças a essa persistência, ele se tornou um daqueles poucos que vendiam mais de $1 milhão em apólices por ano. Ele transformou o maior fracasso dele na maior força. O próprio Darby refletiu sobre isso mais tarde. Ele percebeu que aquilo que pareceu um fracasso total foi, na verdade, a lição mais valiosa da vida dele. Ensinou a ele a nunca desistir, a continuar mesmo quando tudo parece impossível. Foi uma lição que ele precisava aprender antes de ter sucesso de verdade. Isso tudo nos leva ao ponto central de toda a filosofia, a diferença fundamental entre uma derrota temporária e um fracasso permanente. A diferença não está no que acontece, mas na mentalidade de quem passa por aquilo. Pensa bem, quando a gente encontra um obstáculo, a coisa mais fácil e até mais lógica a se fazer é desistir. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas faz. Mas o Hill descobriu que os maiores sucessos que ele estudou aconteceram quase sempre um passinho depois do ponto em que a derrota parecia certa. Então a pergunta que fica é essa: se todo mundo enfrenta obstáculo, todo mundo enfrenta a derrota, o que de fato separa um tropeço momentâneo de uma queda definitiva? A resposta é essa. É simples e direta. A pessoa que vence é aquela que se recusa a desistir. A derrota temporária só se transforma em fracasso permanente quando a gente aceita ela como o final da história. Porque um vencedor nunca desiste, e quem desiste nunca vence. Essa é a essência da mentalidade que pode transformar desejo em ouro. Se esse conteúdo foi útil de alguma forma, considere deixar um comentário, compartilhar. A gente agradece demais pela companhia até aqui. Este foi um oferecimento HD Eleva. Corpo forte, mente firme, espírito elevado. Supere-se.